A gente vive num mundo movido à eletricidade, né? Dos nossos celulares até as cidades inteiras. Mas para entender de verdade o que ela é, a gente precisa ir muito, mas muito fundo, numa escala que é quase impossível de imaginar. Pois é, a eletricidade está em todo lugar. Mas o que ela é de verdade? No fundo, é essa pergunta que a gente vai responder agora. E olha, a jornada para essa resposta começa bem no coração da matéria. Então, vamos lá. Pode até parecer meio estranho, né? Para a gente entender essa força gigantesca que ilumina uma cidade, a gente tem que olhar para o mundo invisível do átomo. É isso mesmo. É lá no nível mais minúsculo de todos que o segredo da eletricidade começa a ser revelado. Olha, a ideia do que é um átomo mudou muito com o tempo. Lá em 1808, o Dalton imaginava ele como uma bolinha de bilhar, sabe? Sólida, indivisível. Aí, quase 100 anos depois, em 1897, o Thomson descobre o elétron e a coisa muda de figura. Mas o pulo do gato mesmo veio em 1911. Foi quando o Rutherford sacou que o átomo tinha um núcleo, um centro denso e os elétrons ficavam girando em volta. E essa ideia, gente, essa é a chave para entender a eletricidade. Tá, mas por que esse modelo do Rutherford é tão importante assim? Simples, por causa da tal da carga elétrica. Pensa nisso como uma propriedade básica da matéria, sabe? Lá no núcleo, os prótons têm carga positiva. Já os elétrons, que ficam zanzando em volta, têm carga negativa. E é justamente esse jogo entre positivo e negativo, esse equilíbrio ou a falta dele, que bota tudo para funcionar. E essa ação toda segue uma regra super simples, mas que é a base de tudo. É a primeira regra da eletricidade. Os opostos se atraem e os iguais se repelem. Simples assim. Duas cargas iguais, tipo dois elétrons, vão se empurrar para longe. Já cargas opostas, um próton e um elétron, vão querer ficar juntas. É essa dancinha de atração e repulsão que faz os elétrons se mexerem. Ok, então a gente já entendeu por que os elétrons se movem. Agora a gente precisa conhecer os três conceitos principais que explicam como eles se movem. Vamos pensar neles como os protagonistas da nossa história sobre eletricidade. O primeiro protagonista é a tensão, ou a voltagem, medida em volts. Para facilitar, pensa nela como a pressão elétrica. É a força que está ali prontinha para empurrar os elétrons. A melhor analogia que existe é a da água. Imagina a pressão da água numa mangueira fechada. A força está toda lá, só esperando a gente abrir a torneira. Uma pilha, por exemplo, é pura tensão armazenada. Beleza. Se a tensão é a pressão, o que acontece quando a gente abre a torneira? Aí entra a corrente, medida em amperes. A corrente é o fluxo, o movimento dos elétrons de fato. É a quantidade de elétrons passando por um fio. Na nossa analogia da mangueira, a corrente seria a vazão da água, sabe? A quantidade de água que está saindo. E para fechar o trio, a gente tem a resistência, medida em ohms. O nome já entrega tudo, né? É a oposição, a dificuldade que a corrente encontra para passar. Voltando para nossa mangueira, a resistência seria como se a gente pisasse nela ou se o cano ficasse mais fino num ponto. Isso dificulta a passagem da água, restringe o fluxo. Então, olha só que legal quando a gente junta tudo. A tensão é a pressão da água, a força que empurra. A corrente é a vazão, o fluxo de água em si. E a resistência é o cano apertado, o obstáculo. Se essa imagem da mangueira ficou clara na cabeça, parabéns! A base da eletricidade já foi entendida. É simples assim. Ok, então a gente tem esses três personagens, a pressão, o fluxo e o obstáculo. Mas como é que eles se relacionam? Eles não agem cada um por conta própria, de jeito nenhum. Existe uma regra, uma lei fundamental, super elegante, que mostra exatamente como um influencia o outro. A pergunta que fica é, como essa pressão, esse fluxo e essa estreiteza do cano conversam entre si? De que forma um afeta o outro na prática no sistema elétrico? E a resposta para isso é uma das fórmulas mais famosas e úteis da física, a lei de Ohm. Ela é bem simples. Tensão é igual a corrente vezes a resistência. V é igual a I vezes R. E olha, essa formulinha não é só coisa de livro não. É o que engenheiros usam todo santo dia para projetar tudo, do carregador do celular até uma usina hidrelétrica. Na prática, o que essa lei mostra é algo que a gente até já intui. Se a gente aumenta a tensão, ou seja, a pressão da água, o que acontece? A corrente, o fluxo de água, também aumenta. Faz todo sentido, né? Mais força empurrando, mais elétrons se movendo. E o contrário também vale. Se a gente aumenta a resistência, se a gente aperta mais a mangueira, a corrente vai diminuir, mesmo que a pressão continue a mesma. Mais obstáculo, menos fluxo. É um equilíbrio perfeito, uma coisa compensando a outra.
Bom, agora que a gente já conhece os personagens e as regras do jogo, vamos ver como tudo isso funciona junto na prática. Vamos fechar o ciclo e montar algo que realmente funcione, um circuito elétrico. Um circuito simples tem que ter os nossos 3 elementos. Primeiro, a fonte. Pensa numa pilha. Ela fornece a tensão, o empurrão inicial. Segundo, o caminho. São os fios, por onde a corrente, o fluxo de elétrons, vai passar. E terceiro, a carga. É a lâmpada, por exemplo. Ela oferece resistência e, ao fazer isso, ela transforma a energia elétrica em luz. E pronto, temos luz. Esse exemplo da lâmpada é basicamente como uma lanterna funciona. Mas e a eletricidade que chega na nossa casa? Aquela que liga a TV, o computador, a geladeira. Ela é um pouquinho diferente. É que existem basicamente 2 tipos de corrente. Tem a corrente contínua, a CC, que é a da pilha. Os elétrons vão sempre numa direção só, reto. E tem a corrente alternada, a CA. Nela, os elétrons ficam indo e voltando, mudando de direção super rápido. É essa corrente alternada que a gente tem nas tomadas de casa. E com isso, a gente fecha o nosso círculo. Saímos lá de dentro do átomo e chegamos até a tomada na parede. É incrível pensar que essa dança invisível de partículas minúsculas é o que move o nosso mundo moderno, né? A questão que fica agora é o que vem pela frente. O que a eletricidade vai alimentar no futuro? E mais do que isso, como o nosso domínio cada vez maior sobre essa força vai continuar transformando tudo, da inteligência artificial até a conquista do espaço.